Lugar de mulher onde? Aonde ela quiser! Lugar de mulher onde? Aonde ela quiser! E lugar de mulher onde? Aonde ela quiser! Bom dia! Sejam bem-vindos, né, à sede do Núcleo de Estudos em Agroecologia. Hoje nós vamos fazer uma atividade interdisciplinar envolvendo as disciplinas de Sociologia da professora Gabriela, Extensão Rural e Princípios de Agroindústria. Tá? Vai ser uma atividade, uma vivência em homenagem ao Dia das Mulheres, em homenagem às mulheres do campo, né? Em homenagem, né, a essa força que precisa ser valorizada. E essa vivência de hoje vai ser uma oportunidade de vocês, como eu combinei com vocês na aula passada, de fazermos uma inversão em tudo que a gente vai estudar ao longo desse ano. Dentro da disciplina de Extensão Rural, nós vamos ver a parte da reforma agrária, das questões da Revolução Verde, de todo o impacto disso no nosso país, as assistências técnicas e extensões rurais, como isso era praticado antigamente, como isso é praticado hoje em dia, usando metodologias participativas, usando a educação popular, né, as metodologias do Paulo Freire para escutar as pessoas, ouvir as pessoas, né, valorizar o conhecimento. Então, nós iremos abordar isso em Extensão Rural, nós iremos abordar as políticas públicas, nós iremos abordar a parte de associativismo, de cooperativismo, nós iremos abordar a agricultura familiar e a importância dos movimentos sociais para a criação dessa categoria que é agricultor familiar. Se hoje o agricultor familiar pode se aposentar, é graças, né, a esse movimento popular, a esse movimento camponês, né? Então, tudo isso a gente vai abordar dentro das nossas disciplinas de Extensão Rural e iremos estudar também dentro da agroecologia, né, a agroecologia como ciência, como prática e como movimento, né, que é uma ciência multidisciplinar que envolve várias linhas de pensamento diferentes, mas que se complementam, né? Então ela é uma ciência, ela é prática, porque depende de várias práticas, de vários conhecimentos tradicionais que são passados de geração em geração, né? Então ela é prática sustentável da nossa vida e ela é movimento. Então a agroecologia, ela é ciência, prática e movimento, né? E sem movimentos sociais, movimentos camponeses, movimentos ambientalistas, movimentos, né, da força das mulheres, de igualdade de gênero, de LGBTQI+, todos esses movimentos que trazem a força, que empoderam as pessoas, isso faz parte da agroecologia. Então vocês hoje vão ter uma oportunidade de vivenciar, né, o hino, os cânticos, as dinâmicas, tá, de um movimento, tá, e que não vai ficar só por isso, tá? Dentro das minhas disciplinas, vocês vão estudar, inclusive, a letrinha que está na mão de vocês. Porque se vocês olharem, tem alimentos, se vocês olharem, tem a ver com agroindústria, se vocês olharem, tem a ver com mercado, tem a ver com comércio, tem a ver com produção de alimentos seguros, alimentos com qualidade, né? Então, vocês vão ver que tudo isso se conversa, né, dentro da disciplina de Extensão Rural, dentro da disciplina de Princípios de Agroindústria e dentro da disciplina de Sociologia. A professora Gabriela quer falar alguma coisa para essa turma? Gente, a gente já trabalhou um pouquinho sobre ali a origem, a gênese dos movimentos sociais, tanto no mundo quanto nas cidades e mais especificamente no campo. Então foi importante a gente entrar para poder receber essas mulheres aqui, porque além da gente trabalhar interdisciplinariamente as noções sobre movimento social, a gente está aqui também para falar sobre mulheres, poder, política, já que é uma atividade muito direcionada ao Dia Internacional da Mulher. Então, fundamental vocês saberem que movimento social faz política.
e movimento social também tem mulher nas suas formas de organicidade, também tem mulher produzindo política, falando sobre política, denominando as tomadas de decisão dentro dos lugares, estabelecendo formas de resistência em relação às injustiças sociais no campo. A gente pode pensar agora, né, a estrutura, como é que se dá a estrutura fundiária no Brasil, que é muito relacionada à concentração de renda. Então a gente viu por um viés sociológico isso. Então eu peço a vocês, levantem seus corpos, abram seus peitos, recebam com dignidade e respeito essas mulheres de luta que vieram transparecer, apresentar o que é um movimento social para vocês, como é que se faz ocupação política, como é que é do ponto de vista da mulher, né, no campo, como é que ela trabalha nos movimentos sociais. Então assim, abram seus corações, vocês são jovens, essas caras abatidas, levantem seus corpos e vamos aproveitar essa chance muito maravilhosa de recebê-las e de vivenciar essa atividade de hoje. Pessoal, eu queria agradecer aqui, né, em nome da Alice, né, que é a dirigente, né, a liderança do acampamento Dona Neura, né, que existe aqui em Hidrolândia, né, na Fazenda São Lucas, que é uma fazenda que tem toda uma história, né, por trás, e que a gente vai abordar isso. Então eu gostaria que vocês realmente, como a professora Gabriela falou, abram os corações de vocês, né, estejam preparados, porque aqui nessa vivência vocês vão ter oportunidade de vivenciar, de conhecer vários itens que a gente vai às vezes estudar a teoria ao longo do ano inteiro, né, mas que a gente vai fazer essa inversão aproveitando o Dia das Mulheres, aproveitando a força que essas mulheres têm, né, esse poder que essas mulheres têm e que estão aqui, né, do nosso lado e se dispuseram, né, a compartilhar um pouquinho do conhecimento, da vivência, né, e da sua experiência conosco. Tá? Façam um excelente proveito dessa oportunidade, né, e aproveitem, né, para que a gente possa sair dessa atividade melhor do que a gente está entrando, né? Sair dessa atividade com outros olhares, tá? E eu prometo que a gente vai para a sombra depois que acabar, tá bom? Então, pessoal, tenham um excelente dia, uma excelente atividade, tá? E bom proveito. Alice, né? O poder é seu, o microfone é seu, a fala de vocês, mulheres guerreiras e poderosas. Gratidão mais uma vez por estarem aqui presentes e por estarem dispostas, né, a compartilhar esse conhecimento e essa vivência. Gratidão. É a força do campo. Mulheres no campo. Mulher guerreira. Mulher determinada. Mulher incansável. Mulher resistente. Alimento saudável. Arroz deu cacho, feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho, feijão floreou. A palma, galera! Coração cheio de amor. Povo sem terra fez a guerra por justiça, mesmo que não tem preguiça. Esse povo é de pegar cabo de foice, também cabo de enxada, pra fazer roçada e pra se alimentar. Arroz deu cacho, feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho, feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Com sacrifício debaixo da lona preta, o inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Romperam cercas, se cercar filosofia de ter paz e harmonia para declarar o amor. Arroz deu cacho, feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Arroz deu cacho, feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Erguendo a fala, gritando reforma agrária, porque a luta não para quando se conquista o chão.
fazendo estudo, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar na produção. Arroz, eucalipto e o feijão. Sonhou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz, eucalipto e o feijão. Sonhou, milho na palha, coração cheio de amor. Sobre a nossa bandeira e sobre as cores e o significado delas. A cor vermelha representa o sangue dos trabalhadores e a disposição pela luta. A cor branca representa a paz, somente será conquistada quando houver justiça social. A cor preta representa nossa luta e a nossa homenagem a todos os trabalhadores que foram tombados na luta. A cor verde representa a esperança de todos os trabalhadores sem terra. O mapa do Brasil representa a luta nacional dos sem terra. O facão, ele representa a ferramenta de trabalho, de luta e resistência. Ele ultrapassa o mapa, indicando que o movimento é internacional. E o desenho dos trabalhadores representa a necessidade de luta por mulheres e homens, pelas famílias inteiras e pela reforma agrária. Gostaria de convidar todos vocês para que fiquem de pé, façam posição de trabalhador e quando falar o refrão, vocês levantam o punho esquerdo. Vem pensamos a nossa liberdade, braços fortes que rasga o chão, sobre as ondas de nossa valentia, exaltemos a nossa rebeldia e plantemos nessa terra como irmãos. Temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Brasileiros temos nossa história, sufocando com forças opressores. Hasteemos a bandeira colorida, despertemos essa pátria adormecida. O amanhã pertence a nós, trabalhadores. Temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. Nossa luta resgatada pela chama, na esperança de um triunfo que virá. Encontraremos essa luta com certeza, pátria livre, operária, camponesa. Nossa estrela, enfim, triunfará. Temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar nossa pátria livre e forte, construída pelo poder popular. MST! Essa luta é pra valer! MST! Essa luta é pra valer! MST! Essa luta é pra valer! Gostaria de chamar aqui a Adriana, Rayane e Thaís para falar o relato das mulheres no campo. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia. Meu nome é Rayane, eu tenho 36 anos, eu tenho 3 filhos. Vou contar um pouquinho da minha história no campo. Eu tenho minha filha, eu levo ela, eu roço, eu capino, eu planto e colho. Não é fácil, mas é gratificante, sabe o quê? Que eu levo alimento saudável para a mesa dos meus filhos. Isso, apesar da dificuldade, a gente vê uma coisa boa, que eu levo alimento saudável para os meus filhos. Bom dia, companheiros, meninos. Me chamo Adriane e hoje vou contar um pouquinho da minha história. Hoje, com 50 anos,
tenho 3 filhas formadas, vindo da terra que levou o meu suor, mas meus filhos todos já formados, com a graça, com a luta das minhas companheiras junto conosco, né? E todos juntos fazemos o que? A força de uma mãe pelo solo, por essa terra que estamos trabalhando hoje. E unidos vamos vencer, avante em frente. Bom dia a todos e todas. Sororidade é ter empatia com outras mulheres, todas as mulheres, não só as nossas amigas. É respeitar e ser companheira daquela que não conhecemos. Se buscarmos respeito em nossas relações, devemos respeitar a história de outras mulheres e também respeitar a nossa própria história. Respeitar as diferenças de cada mulher, não medindo a sua força pela sua aparência, e sim valorizar a força e a resiliência e o amor das mulheres. Sororidade é a irmandade entre outras mulheres. Quando falamos em irmandade, estamos falando em rede de apoio e de reconhecermos que, como sujeitos sociais, às vezes temos mais semelhanças que diferenças. Afinal, oferecer ajuda e se colocar à disposição para ajudar a outra mulher é muito importante. Mulheres, nosso maior prêmio somos nós mesmos. Obrigada. Para poder falar sobre ocupações e sobre o acampamento Dona Neura e por que o nome do acampamento Dona Neura. Todos. Meu nome é Marlene. Hoje está sendo um prazer muito grande estar aqui passando um pouquinho da nossa experiência, da nossa história para vocês. E dizer que a luta no campo não é fácil, é uma luta árdua, mas que vale a pena a gente lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Quando a gente veio fazer ocupação, né, que para muitos aí chama a gente de invasores, né? A gente não é invasor. A gente faz ocupação de uma terra quando ela é destinada para a reforma agrária, quando essa terra passa a pertencer à União, simplesmente os gestores, né, públicos não faz valer as leis da Constituinte, que é a reforma agrária. Então é preciso que a gente adentre a essa terra, faça-se a ocupação para denunciar que aquela terra ela é destinada para a reforma agrária. Foi o que nós fizemos aqui na Fazenda São Lucas. Viemos dia 24 de março de 2022, fizemos uma ocupação, passamos o dia todo em luta, né, em resistência, e no final da tarde a gente saiu da área, mas já com 2 linhas, né, de segmento, uma do Poder Público e uma do Movimento MST. No dia 24 de julho do mesmo ano, a gente voltou novamente e viemos dessa vez decididos a ficar, porque a gente sabia que aquela área ia ser destinada para a reforma agrária. Então nós não invadimos, nós ocupamos um espaço que já era, pela Constituinte, né, legalizada para a reforma agrária. A gente foi recebido a bala pelo caseiro, que até então, da primeira ocupação, era uma casa que não tinha nada. Na primeira ocupação que a gente viu foi um gado solto no pasto, né? E quando a gente voltou para fazer a segunda ocupação, aí sim, havia um caseiro que nos recebeu a bala. Graças a Deus ninguém se feriu, foi só mesmo uma maneira dele mostrar, né, que ele estava ali resguardando o bem público, mas que não caberia a quem foi. Então nós batizamos o nosso acampamento por nome de Neura Torres. Neura Torres é uma companheira de luta que lutou muito para conseguir chegar ao objetivo dela, que era de ter a sua própria terra, né? E um dia lá, o marido se separou dela, e ele já com outra família, mas não aceitava o fato dela tocar a vida dela no campo. E o que aconteceu? Ele a matou, violentou, de todas as formas terríveis que vocês possam imaginar, de tudo um pouco ele fez. E finalmente chegou o feminicídio, né? Então pra gente foi uma honra muito grande a batizar o nosso acampamento
em homenagem a essa companheira que foi tombada na luta. Por isso nosso acampamento chama-se Neura Torres. E hoje, 1 ano e 7 meses após a nossa existência, né, fomos humilhados demais, porque o caseiro que estava ali era pago pelo prefeito de Hidrolândia, a qual pedia para que ele nos prejudicasse de todas as formas, inclusive nos deixando sem água, colocando fio elétrico para que as nossas crianças, nossos idosos, né, encostassem ali e tomassem choque. Mas mesmo assim nós mostramos para que viemos. Resistimos, vencemos todas essas batalhas, essas dificuldades. E hoje, graças à nossa luta, o nosso apoio, apoio dos parceiros, né, que a gente conseguiu, pode bater no peito hoje e falar, essa luta é nossa. E nós vencemos essa luta. Graças a Deus, a área foi destinada para a reforma agrária. E essa é a nossa luta, né? E a gente não pretende parar, porque o movimento já diz tudo, né? Movimento. Então a gente não para nunca. Enquanto houver mulheres com força, com garra, determinação e companheiros que pensam da mesma forma, que esqueça o machismo e que venha somar com a gente, esse movimento vai continuar em movimento. Eu acho que eu consegui transmitir um pouquinho da história da dona Neura, né, que era uma camponesa que cuidou muito bem da parcela que foi dada a ela, destinada a ela, formou, e mesmo depois, quando ela já estava colhendo os frutos da produção dela, o marido não aceitava e fez essa crueldade. Matou, estrupou depois de morta, esquartejou. Então lá ela sofreu todos os tipos de violência que uma pessoa neurótica é capaz de fazer com a outra. Então, a gente deixa aí um pouquinho da nossa história, que vocês reflitam, né, sobre a questão. E o mais importante de tudo, quando a gente faz esse tipo de ocupação, e a gente vem trabalhar alimento saudável, significa o quê? Que a gente não produz com veneno, que a gente sofre muito, porque enquanto a nossa lavoura está aqui, né, o agro está de lá, jogando veneno, então as pragas de lá vai vir para cá. Por quê? Porque aqui a gente não usa veneno. Nosso veneno é orgânico, é feito com ervas, então não danifica a natureza, não danifica a saúde de ninguém. São alimentos saudáveis, como vocês podem ver ali, né? A gente trouxe uma pequena amostra do que plantamos, do que colhemos e o que a gente doa. A nossa primeira plantação é para doação e a segunda, sim, aí já vem para o nosso consumo e para que venha distribuir as famílias carentes que necessitam desse apoio. Muito obrigada a todos, espero ter feito com que vocês entendessem um pouquinho da causa da nossa luta. Por que foi colocado o nome do Neura? Sim. É baseado na história da Fazenda São Lucas? Isso. Como é que é? Eu esqueci esse trechozinho. A Fazenda São Lucas, anos atrás, ela era ocupada por grandes empresários, por políticos, que usavam as mulheres para serviço escravo. Lá eles traficavam as mulheres, traficavam órgãos das mulheres, matavam e traficavam, fazia com que elas se engravidassem, traficavam os bebês para fora do Brasil. Então é uma terra que mina sangue. Mina sangue. Ali foi uma terra de muita dor. A gente às vezes tem lugar, certos lugares que a gente anda, a gente sente arrepio. E quando a gente lembra que lá era um cativeiro, né? Onde as mulheres eram abusadas sexualmente, elas eram espancadas, elas eram obrigadas a se engravidar para que fossem vendidos os bebês. Quando elas negavam, eles matavam para traficar os órgãos. Então, a gente escolheu aquele lugar justamente para que transformasse em reforma agrária, para mostrar o valor que a mulher tem, né? E quanto aquela terra sofreu, como dizem os companheiros aí, né? A gente tem o Frei José Fernandes, que é muito parceiro da gente. Ele fala a terra, na nossa mãe terra. Então aquela mãe terra sofreu muito ao ver as companheiras serem exploradas daquela forma, né? Abusadas em todos os sentidos.
Então, por isso, a gente entrou na Fazenda São Lucas para fazer jus, para fazer justiça às famílias que perderam suas filhas, suas netas, suas mães, para essa máfia que, infelizmente, ainda existe, né? Mas que um dia, quem sabe, a gente consiga ultrapassar essas barreiras e não ver mais esse tipo de coisa acontecer. Marlene, você podia explicar para a gente a diferença entre ocupação e o assentamento em si, né? A ocupação, porque assim, para o poder público e para a burguesia, nós somos chamados de invasor. Invasor, se eu chegasse lá na sua propriedade, te colocasse para fora e quisesse tomar o seu bem, que é seu, você comprou e pagou. Agora, quando a gente fala em ocupação, nós estamos ocupando uma terra, uma área, um negócio que é público, que é voltado para as pessoas. A reforma agrária, a Constituição é clara. Quando ele diz a terra improdutiva, ela é destinada para a reforma agrária. Só que, infelizmente, os políticos que estão lá no poder público, eles não destinam as terras. Eles fazem com que vai usando os laranjas, o mecanismo, e vai transformando tudo no agro. E o pequeno produtor acaba sendo escravizado. Ele é obrigado a sair da roça, ir para a cidade para comer veneno, para ser humilhado, para ser estrupado, para ser morto, para ser defamado, né? Então a diferença entre ocupação e invasão é isso. Invasão é se a gente chegasse aqui no IEF, a turma do movimento e outros sindicatos, e quisesse tirar todos os professores, os alunos, colocasse para fora e falasse, vocês não entram mais. Aí sim a gente estaria fazendo uma invasão. Mas a partir do momento que a gente faz um estudo sobre isso aqui, né? Tipo, a Fazenda São Lucas, foi feito um estudo, realmente o prefeito tinha pedido para a União que cedesse para ele fazer uma escola agrícola, e já há 2 anos de mandato ele simplesmente colocou gado na área. Ele não plantou, ele não fez a escola, ele não fez nada, ele colocou gado lá dentro. Então a gente, né, estudou a forma de fazer aquela ocupação, porque sabia que aquela terra ali, a da Fazenda São Lucas, ela era uma terra destinada para a União. E o que cabe à União? Transformar aquela terra em reforma agrária. Se eles fizessem isso, não precisava da gente fazer ocupação. Podia seguir a Constituinte, tal lugar tem tanto alqueire de terra, dá para levar tantas famílias, né, do pequeno produtor. Que, eu não sei se vocês jovens, né, podem entrar aí no Google, porque explica tudo. Quem alimenta 80% da população brasileira é o pequeno produtor, porque o agro só exporta. Então, por que não pegar o que é de direito nosso e transformar em reforma agrária? Para que não precise da gente fazer essas ocupações. Mas se a gente não faz a ocupação, o agro toma conta de tudo. E exporta tudo, e quando volta para nós, é muito dinheiro. A gente compra hoje um pacote de arroz de 5 quilos de R$40, sendo que o pequeno produtor, né, é quem alimenta a maioria da nação brasileira, porque o agro só exporta. Mais alguma dúvida? Não, era só porque a gente tem essa estratégia política do MST, né? Primeiro ocupa, depois passa pela judicialização, aí vira um assentamento. Aí vira um assentamento. E a gente estudou as funções da terra, porque a função social da terra é importante eu reforçar isso com os alunos, né? Porque tem muita gente que fala, eu sou proprietário, eu posso fazer o que eu quiser com a terra. Então a gente entendeu que a terra vem passando por uma dimensão política social, que ela não é uma mercadoria. Tem uma função da terra que prevê 4 características. A primeira, aproveitamento racional e adequado do espaço, dela ser produtiva de fato. A questão do meio ambiente. Terceira, as questões das relações trabalhistas, que aí a gente vê um conflito muito grande, às vezes, de latifundiários e pequenos trabalhadores. Tem muito trabalho análogo à escravidão no campo. E quarta, esse bem-estar do proprietário e dos trabalhadores, né? A gente perceber que tem uma fazenda que promoveu o trabalho
trabalho escravo, escravização sexual de mulheres, assim, a partir da propriedade da terra, isso é muito sério. Então, assim, essa ressignificação, né, das mulheres camponesas ocupando, estando nessa terra é muito importante, assim, é fundamental demais ver a luta de vocês nesse espaço. Só reforçar com os meninos e com as meninas essa noção, né, da função social da terra, para a gente não cair nesse lugar de menosprezo e de estigma que os movimentos sociais têm, né? Ah, eu sou dono da terra, eu posso fazer. Então, qualquer um que tem dinheiro pode comprar tem mais acesso, por isso a concentração de terra no Brasil é grande. Aí, a partir dessa narrativa, desse pretexto, eu posso fazer o que eu quiser com a terra, isso não existe, viu, gente? É isso que a gente precisa saber. Tem uma dimensão política já muito bem consolidada que trabalha com essa noção de que terra tem função social. Quem não obedece à função social precisa se adequar à reforma agrária e entrar, né, dentro dos limites de terras que vão ser destinadas para a reforma agrária. Só para ajudar também, se vocês puxarem no Google, o movimento MST é o maior produtor de arroz em todo o Brasil. Na pandemia, inclusive, foi o que mais doou arroz, né? Isso. Durante a pandemia. Doou lá no Rio Grande do Sul. A gente fez uma grande doação, não só de arroz, mas como todos os alimentos saudáveis. E para ajudar também a nossa companheira, quando a gente faz a ocupação, não só de tráfico humano, tráfico de droga também é determinada para a reforma agrária. Mas só que o órgão público, eles aproveitam dessa situação para poder adentrar dentro da terra, porque tem um poder de conhecimento e nós não sabemos. Mas toda terra que a gente sabe que tem chance da gente entrar para poder começar a fazer a reforma agrária, a gente entra, ocupa, denuncia a terra e fala para ela que a gente quer ela como reforma agrária. Porque está parado, os órgãos públicos sabem que está parado, mas só que ele auto se beneficia para poder usar a terra. E a terra é nossa. A terra é nossa, a terra é do povo. Só para ajudar minha companheira. Isso mesmo. E deixar claro, né, a diferença entre a invasão e a ocupação. Invasão seria se a gente estivesse pegando um patrimônio, como eu te expliquei, né? Você tem uma fazenda, você lá produz, você paga seu imposto. Então é uma terra produtiva que você está produzindo e que você está certinho ali dentro da lei. Seria isso, invasão. Tirar você, tirar seus funcionários, pôr para fora e falar: essa terra é nossa. Não, essa terra não é nossa, ela é sua. Você está produzindo, você está trabalhando nela. Agora, quando a gente faz as pesquisas, vê que aquela terra, ela está abandonada, ela tem milhões de dívidas com a União, né? Ela sofreu algum tipo de coisas lá antissocial. Então, é dessa forma que a gente faz a ocupação. Então, há uma grande diferença entre invasão e ocupação. A gente não faz invasão, porque a gente não pega nada de bem próprio, mas sim público. E lá na Constituinte é claro quando diz, né, que as terras improdutivas, as terras de dívidas com a União, são transformadas em reforma agrária. E há 10 anos a reforma agrária deixou de existir no Brasil. 10 anos ficamos sem fazer ocupação de terra. E agora a gente voltou em 2003, né? Em 2003 a gente resolveu fazer novas ocupações. Na época da pandemia, como a companheira colocou ali, quem acompanha Instagram, YouTube, vê o quanto os movimentos, o quanto o MST contribui para a transformação da sociedade em questão alimentar, em vestes. Aqui do Dona Neura mesmo, nós mandamos toneladas de roupa, calçado, comida, né? Então, todos os acampamentos, todos os assentamentos do MST se englobou. Não sei se vocês viam aí, 3.000 marmitas sendo servidas por dia no Rio Grande do Sul. Tudo com a alimentação do pequeno produtor, do MST. Aí fica aí uma reflexão, vocês busquem no Google que vocês vão achar tudo isso. Obrigada. Esperamos por justiça, não nos cansaremos. Aqui, presente, pois somos resistentes. Neurice, Neurice,
desse curso ter ido lá para o nosso acampamento. Bom dia a todos e todas. Bom dia. O Ecosol nos foi oferecido pelo Campo IF, né? Aonde nós, a maioria somos mulheres que fizemos participação desse curso. Aprendemos sobre a economia solidária, cobertura do solo, o quanto a agrofloresta é importante para a preservação da natureza, bancos de sementes no cerrado, cooperativismo e associativismo. Exemplo, a associação de mulheres como a apicultura e o processamento da mandioca e outros. A importância da reciclagem, como garrafas PET, pneus, plásticos, latas e que poluem os nossos rios e o nosso ar. O extrativismo de sementes, frutos e a consciência para o artesanato. Plante uma árvore, doe uma semente. A companheira Maria de Luz para falar um pouco do conhecimento do curso Mulheres Mil. Bom dia! Bom dia. Então, como o curso Ecosol, né? A gente teve Mulheres Mil, que foi só para mulheres. Foi um curso também incrível, muito bom, né? Muitos professores, né, esteve lá com a gente nesse curso. Tivemos aula prática, inclusive tivemos uma aula prática inesquecível aqui no IF, né? Com o professor Bruno, doces e conservas, né? Foi maravilhoso, foi encantador mesmo, inesquecível. Então, esses cursos para nós foi muito gratificante, muito mesmo. Né? Quando a gente for montar a nossa cooperativa, né? Um dia a gente já tem, né, aquele pouquinho, né, de conhecimento, né? Que a gente já pode estar começando, né, e seguir. Então nós só temos a agradecer, né, cada professor, né, que passou por lá, o Bruno, né, que é nossa, tem palavras, né, para falar do Bruno, tanto que ele, né, é companheiraço nosso lá, né, e agradecer ao IF também, né, que nos proporcionou esse curso, né, eu acho que não irá ficar só nesses, né, e muitos ainda irão. Isso nós temos muito a agradecer. Muito obrigada a todos. Muito bem. Bom dia. Bom dia. Vida sem terra. Lutar, construir, reformar. Pessoas que sofrem, olhos que choram, o frio que bate, a fome que rói, o preconceito que destrói, o punho que se ergue, um olhar que brilha, um coração que dispara. Não mais se vê mas uma multidão, o povo que faz revolução. Na beira da estrada há uma família acampada, uma lona estendida faz sua morada. Ninguém vê, quem vê ignora, e pela estrada vão-se embora. Um punho que se ergue, a multidão que se levanta, indignada. Somos gente, somos filhos da terra, somos quem luta, livres e fortes, somos sem terra. Se o campo não roça, a cidade não roça. Se o campo não planta, a cidade não planta. Se o campo e a cidade se unir, a freguesia não vai resistir. Essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil
Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês pelo momento que a gente está aqui, ser chamado para a gente fazer a nossa primeira palestra longe de casa, né? Então, tudo que foi feito aqui, foi feito de segunda para hoje, de manhã, entendeu? Porque a gente tem muita força de vontade, tarefa dada, tarefa cumprida. E não é muito fácil falar o que é mulher no campo, não é difícil, porque nós somos mulheres do campo. Não é difícil falar sobre a reforma agrária, não é difícil. A reforma agrária não acontece, tem 10 anos atrás, como a companheira falou. Mas estamos aqui, a gente vai resistir e vamos conseguir fazer a reforma agrária. Porque se a gente não conseguir fazer a reforma agrária, a gente vai continuar plantando coletivamente no espaço que a gente tem. Eu acho que é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E muito obrigado, minhas companheiras, meus anjinhos, meus amores, nossas irmãs. Entendeu? Muito obrigado a todos. Nós salve de palmas a todo mundo. O que realmente era aquela terra, para depois a gente reocupar ela e a gente permanecer e resistir. Foi o que a gente fizemos na Terra de São Lucas. Várias atribuições e componentes, né? Isso. O movimento social ele é composto dos ativistas principais, mas a gente tem pessoas que se solidarizam, que entram no movimento social, que em sua maioria, que aqui no caso da Dona Negra, são as mulheres que têm um ativismo político muito grande, mas a gente entender também que o movimento social é um grupo coletivo, e isso vai se conformar com diversos atores sociais, né? São vocês, os nossos às vezes tem a impressão, né, é uma galera que se junta, que tem orientação política, não, mas o movimento social, o MST, ele está ativo desde a década de 80, né? Então, assim, nacionalmente, regionalmente, ele tem uma estrutura organizacional muito bem estabelecida. Você né, tem essa estrutura de advogado e tudo mais. Então, isso é importante que a gente saiba também. IF também. Então, tem vários parceiros que nos ajudam. Questão desse quesito de organizar, da organicidade do acampamento. E a gente fala de movimento social e de política, já que é o que a gente está trabalhando da sociedade, muito privilegiado. Setores que a gente observou que vem tendo concentração de riqueza, que não querem abdicar seus poderes e lugares de privilégio econômico, social. Então, camarada. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala camarada, não significa que seja uma palavra vulgar, de baixo escalão. É uma organicidade que a gente tem dentro do nosso movimento. No nosso movimento, a gente trata os companheiros assim. Companheiro ou camarada. Deus fala, você, por exemplo, você é o Juan é meu amigo. Não, eu não fui lá pro Neura para fazer amizade. Eu fui para conquistar o meu pedaço de chão. É meu camarada, porque tá lá com o mesmo objetivo que eu. E a gente se respeita. A gente divide o mesmo querer. Então, ele é meu amigo, ele é meu camarada, ele é meu companheiro, porque a pessoa usa companheiro, às vezes, no relacionamento, né? E lá, companheiro para nós é nosso companheiro de luta. Então, existe essa diferença entre a gente. Isso. Nossa Senhora, todo mundo é família. Tudo que vocês pensam. Camaradagem tem tudo. A consolidação para o feudalismo e capitalismo, quem detinha a terra eram as mulheres. Por quê? Desde a pré-história, ali, quando a gente começou a sedentarizar e desenvolver a agricultura, as mulheres ficaram dentro da divisão do trabalho ali. Quem saía para caçar eram os homens e as mulheres ficaram com a obrigação de serem as coletoras, de cuidarem das sementes. As mulheres, nós mulheres, temos uma história ancestral muito grande com a terra, com esse conhecimento da terra. Com a entrada do capitalismo, o sistema patriarcal quis usurpar as terras das mulheres. Qual foi a justificativa, o pretexto argumentativo para isso? Junto da igreja, essa galera começou a chamar essas mulheres de bruxas, feiticeiras. Sabe por quê? Porque elas tinham conhecimento da terra. Elas sabiam das ervas, elas sabiam de como a terra funcionava, né? E aí, um dos maiores genocídios de mulheres
mulheres na história do mundo, gente, aconteceu durante a Idade Média com essa transição do feudalismo para o capitalismo. O capitalismo ainda tem essa história para lidar, para redimir, que é essa violência que já acontece há muito tempo em direção àquelas que cuidam da terra, que sabem olhar para a terra. As mulheres têm um conhecimento grande, a gente viu, ao invés de usar agrotóxico, elas sabem produzir um veneno orgânico. É um conhecimento valioso, isso é de um nível de sofisticação. A gente precisa entender, precisa conseguir olhar a nível histórico isso assim. Enquanto uma mulher na Terra, a gente quer que o feminicídio volte a diminuir de novo, a gente quer que o homem reveja essa cultura patriarcal e violenta em relação a nós mulheres, a gente quer que os nossos companheiros nos tratem com respeito, a gente quer que os nossos companheiros façam o que dentro de casa? Dividam o trabalho doméstico, né? Porque o trabalho doméstico não é só nosso, é dos homens também. Lado a lado com a gente, porque a luta não é só das mulheres. Aqui a maioria são casadas, né? Então são pessoas que o marido sai para trabalhar e nós mulheres vamos cuidar da terra. Eles trabalham porque a nossa renda familiar, enquanto os homens estão fora trabalhando, nós mulheres estamos lá carpindo, plantando, molhando as nossas plantações. Ou seja, homem e mulher caminham juntos. Não é separado, um aqui, outro lá, na frente, outro atrás, não. A gente fala muito sobre as mulheres, né? É uma luta neura, devido ao fator do histórico da terra. Mas que os homens também sejam todos bem-vindos. A gente tem um cronograma aí de umas feiras, né? Que vai acontecer esse ano. A gente vai ver as datas direitinho, vai passar para o professor Bruno. Essa feira vai acontecer na UFG, vai acontecer na Praça Universitária. Vamos lá fazer uma visita pra gente, a gente vai mandar de pais e mães de família que lutam para a sobrevivência dos nossos filhos e para o bem-estar de um bem comum. Para a gente conseguir vaga para nossas crianças, a gente teve que ocupar a prefeitura, porque o prefeito não queria dar vaga para nossas crianças. A gente teve que fazer ocupação e fazer doação de alimentos na frente da prefeitura e falar o que a gente queremos. A gente queremos escola para nossas crianças. Então, aí depois arrumou a escola, aí disse que não ia mandar a van. Como que a gente ia deslocar nossas crianças daqui para poder mandar para lá? A gente pediu a van, agora hoje tem escola, tem van. Quando nós chegou aqui na ocupação, eles não queriam nem que os povos do mercado vendessem alguma coisa para nós. Como se o nosso dinheiro fosse diferente do deles. Só para vocês terem uma ideia, não só para as creches, a gente faz também na casa de abrigo, né? A gente já fez doação na prefeitura, na rua a gente faz doação para todo lado. Porque doação é livre, a gente dá o que a gente quer. Ele não pode empatar isso, né? Então eu acho que é isso, só para vocês entenderem o que a gente passamos aí, no decorrer desses anos que a gente está indo. Lembrando, né, companheira, já nos foi negado muitas vezes companheiros passando mal, chegavam na porta do hospital e a gente não tinha livre acesso ao hospital para não ter atendimento médico. Então, tudo isso nós, camponeses e Dona Mila, passamos por isso. Mas através da nossa luta, através do nosso esforço, através das nossas doações, nós podemos andar de cabeça erguida, lutar pelo nosso símbolo, que é a nossa bandeira, e pela nossa terra, e todos sim, lutar por isso que é um direito nosso constitucional. E os nossos governadores deveriam sim olhar para isso, mas infelizmente o nosso governador do estado de Goiás é contra o MST. Por quê? Porque aonde se tem lágrimas e sangue, transformamos em flores, em alimentos. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é só lutando que
constrói um Brasil novo. Essa luta é nossa, essa luta é do povo, essa luta